Oi, pessoal. No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com Ana Cecília Costa. Ana Cecília é uma atriz talentosíssima, de uma intensidade visceral em suas interpretações, seja no teatro, na televisão ou no cinema. Ana tem magnetismo, fisga o público pelo olhar cheio de emoção e verdade, através dos trabalhos que ela faz. Na conversa de hoje, nós vamos passear pelos 30 anos de carreira dela. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder conversar com você, Ana Cecília. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pelo elogio, pela descrição do meu trabalho, e vai ser um prazer, uma alegria conversar com você. Eu vou começar pelo teatro, por Teresa Dávila. É um espetáculo que você fez em 2015, teve a apresentação online no ano passado, um texto do Juan Mayorga, em espanhol, e esse espetáculo, da Teresa Dávila, que é uma religiosa, é um espetáculo que trouxe mais fé à sua vida? Aí eu já vou emendar uma outra pergunta e você emenda também na sua resposta. A ousadia de Teresa fez com que essa religiosa se ressignificasse como mulher? Perfeito. Eu me interessei pela Teresa Dávila antes de conhecer o texto de Juan Mayorga, lendo a sua autobiografia que se chama O Livro da Vida. E ali eu vi que a Teresa de Ávila era uma grande personagem. Um amigo me indicou o texto de Juan Mayorga, e eu me apaixonei pelo texto, comprei os direitos autorais do texto e empreendi pela primeira vez um projeto como produtora de teatro, junto com a minha parceira na época, Rosi Fer, que era produtora da peça, mas convidei o Elias Andreato para dirigir. A primeira montagem que fizemos no Centro Cultural do Banco do Brasil foi com o Marco Antônio Pâmio, depois foi substituído por Joca Andreasa. Sem dúvida, assim, eu ter escolhido a Teresa, porque foi uma escolha como produtora, então eu escolhi o que eu queria fazer, eu não entrei num projeto de uma outra pessoa. Já havia ali um profundo interesse meu, não só pela figura feminina, pela personalidade feminina inspiradora que ela é, como praticamente a gente pode dizer que ela é uma precursora do feminismo, portanto, é uma mulher que nos inspira qualquer mulher, uma mulher de extrema coragem, uma liderança, mas eu também, particularmente, eu sou uma pessoa que sou uma pessoa espiritualizada, e sem dúvida a Teresa de Ávila, ela virou uma referência, uma mestra espiritual na minha vida. É uma monja contemplativa, é uma mulher que entende que Deus habita o centro do coração humano. Deus não está fora, mas Deus está dentro da gente. E o caminho de encontrar Deus muitas vezes é o caminho do silêncio e da contemplação. Então, assim, sim, eu busquei Teresa porque eu tinha uma atração, um desejo de falar sobre o sagrado, sobre a espiritualidade. Encontrei nela uma grande figura, uma grande mestra, uma grande potência nesse sentido, bem como uma mulher de ação, uma liderança feminina que até hoje me inspira. Inclusive me inspirou muito o próprio processo de pesquisa da vida de Teresa, que era o meu processo como atriz necessário de fazer para interpretar um personagem. Eu me imbuía da energia dela, da força dela, da coragem dela para produzir a peça. Você apresentou uma peça de teatro na Alemanha, em alemão, no início dos anos 2000. O que essa experiência de atuar em outro idioma, em um outro país, acrescentou na sua vida de atriz? Foi muita coragem. Olha, Guilherme,
você precisa aguçar muito, não só a sua inteligência, a sua força de vontade, a sua disciplina, a sua loucura, que a gente tem que ter também, sabe? Loucura de se jogar nos desafios, a coragem, como eu falei, e aguçar todos os sentidos. Eu fazia uma peça em que eu estava, ainda por cima isso, eu estava no cenário coberta do pescoço para baixo, eu só tinha pescoço e cabeça, só tinha fala, voz, em alemão, entendeu? A minha expressão era fala. Então, cara, o processo de ensaio, por exemplo, entende? Você tem que ficar com todos os sentidos muito abertos, porque muitas vezes você não está entendendo exatamente o que processo de ensaio é processo de criação, de troca, de construção. E eu tinha que captar as coisas muito rápido e perceber, às vezes, por um estímulo, exatamente o que ele estava querendo dizer, porque eu não tinha compreensão total. É um idioma muito difícil. Ao mesmo tempo, foi lindo. Foi absolutamente lindo, porque a gente cumpriu uma temporada de 3 meses. Eu tinha uma disciplina absurda, assim, de passar o texto. Eu sempre gosto de passar o texto inteiro antes de entrar em cena. Eu trouxe isso comigo aqui para o Brasil. As peças mesmo aqui no Brasil, eu gosto de passar o texto todo antes de entrar em cena. Lá na Alemanha, ainda mais. Então, me deu coragem, me deu inteligência, me deu prontidão, entende? Essas características, assim, como atriz, que eu acho que também é muito da nossa cultura brasileira. Nós temos isso, que pode ser, que é muito interessante, assim, essa capacidade de certa maneira, não que eu acho que tem um lado positivo e negativo disso, mas um lado, a espontaneidade do brasileiro, a capacidade de tirar leite de pedra, vamos dizer assim, entende? Muitas vezes, mesmo ali na Alemanha, às vezes eu fazia uma aula de corpo, uma coisa, as pessoas, enquanto elas não entendessem exatamente como funcionava, elas não se arriscavam a errar, sabe? Elas não se arriscavam a improvisar, ao espontâneo, de certa maneira, ao ridículo. E eu me joguei, assim, eu me atirei. E isso, sem dúvida, foi um salto muito grande para mim, extremamente marcante. Ana Cecília, você fez a peça A Tartaruga de Darwin, outro texto do Juan Mayorga, e eu anotei 2 frases que a sua personagem fala, que é a Henriqueta, em que ela diz: de todos os animais, o homem é o mais idiota e nocivo. Por onde quer que eu olhe, só vejo gente que se comporta como bestas e gente tratada como bestas. E tem uma outra frase também, que é: viver é adaptar-se. Essa é uma peça que é feita através do olhar da tartaruga, uma tartaruga que existiu, ela viveu até o ano de 2006, ela morreu com 176 anos, e é uma peça que questiona o tempo todo a humanidade. Você que ficou mergulhada nessa peça por algum tempo, que olhar que você teve da humanidade ao fazer esse espetáculo? Perfeita pergunta. A Tartaruga de Darwin é um espetáculo, eu posso dizer agora, em tempos de pandemia, premonitório, sabe? Porque o que é a história? Você colocou muito bem. É uma comédia, em primeiro lugar, é uma fábula. A Tartaruga de Darwin, o animal mesmo, foi capturado pelo Charles Darwin, dentre outros animais, para que ele estudasse e escrevesse a origem das espécies. E essa tartaruga, esse animal, morreu quase com 200 anos no zoológico, e o Juan Mayorga, que é esse dramaturgo espanhol que eu tenho trabalhado, cria essa fábula que essa tartaruga viveu e viu 200 anos de história e evoluiu a condição humana. Então ela vai encontrar um professor de história
e vai falar, olha, um professor assim, famosíssimo, e ela vai falar, o senhor está bem louco, a história não aconteceu bem assim, e eu queria fazer um trato com o senhor, eu lhe conto a história, porque eu fui testemunha de 200 anos da história da Europa, e em troca o senhor me leva para minha ilha de volta, Galápagos, porque eu estou velha e eu quero morrer em casa. E ele acha que a professor... Hã? Desculpa, eu assisti a peça e no primeiro momento o professor não acredita na Henriqueta. Não, absolutamente. Ele não acredita, ele acha que ela é uma velha louca e tal. Depois ele se convence que ele está diante realmente da tartaruga, de Darwin, e, portanto, ele está diante de uma relíquia histórica, de alguém que viu, testemunhou os grandes fatos da história da Europa Ocidental. E então, assim, e aí, o que acontece? Essa tartaruga, na verdade, ela é uma metáfora que o Juan usa, que é lindo, assim, de que a história do ponto de vista dos excluídos, a história do ponto de vista de baixo, a tartaruga está no chão, a tartaruga vê a história por baixo, como quem fosse os excluídos, os invisíveis da sociedade, os oprimidos, entende? E aí ele mostra, assim, a história não é feita dos heróis que são contados, que ficam nos livros da história. A história mesmo da humanidade é feita das pequenas histórias dos anônimos. Você acredita que daria para fazer uma releitura atualmente dessa peça? Você toparia fazer uma nova releitura? Não, eu quero fazer, inclusive, uma releitura. Na verdade, eu propus uma adaptação para o Juan Mayorga e para a Mica Lins, porque estávamos todos confinados, estamos sem poder ir para o teatro presencial, e eu tenho um projeto agora, atual, que se chama Trilogia Mayorga, que são 3 peças do Juan Mayorga. A Língua em Pedaços, que é a Teresa de Ávila, que trata desse aspecto do sagrado e político também. A Tartaruga de Darwin seria adaptada para uma live da tartaruga, um monólogo, uma peça online, mas no formato live, porque a tartaruga conta a história dela e conta a história da humanidade, com muito sarcasmo, com muita ironia. Então, a gente tem esse projeto já da adaptação, e o terceiro texto é um texto que se chama Entre Árvores, que é um texto... Em 2019, antes da pandemia, eu encontrei com o Juan Mayorga na Espanha, em Madrid, porque eu já tinha desejo de montar um terceiro texto dele e fazer uma trilogia. Eu pensava que eu iria fazer com uma atriz, entende? Ele me ofereceu vários textos e eu escolhi esse. É uma fábula de amor. É a coisa mais linda do mundo. É um texto extremamente poético, mítico, inclusive, e nesse caso eu vou dirigir essa peça. E essa peça, então assim, eu estou com o desejo e o projeto de colocar as 3 peças e convidar o Mayorga para participar de um encontro e ter um debate, fazer uma coisa bacana chamada Trilogia Mayorga, sendo que a Tartaruga de Darwin adaptada para o formato live. Ô, Ana Cecília, vamos para o cinema. Você fez a Dalva no filme Capitães da Areia. A Dalva era uma prostituta que mostrou uma Ana Cecília em jogos eróticos, mostrou uma sensualidade da sua personagem com o personagem gato, em que a Dalva carinhosamente chamava de frangote. É um filme adaptado do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. A neta dele, a Cecília Amado, foi a diretora. E esse papel exigiu da Ana Cecília Costa o quê? Como que você se preparou para interpretar a Dalva? No caso, o grande desafio dessa personagem, eu contracenava com Paulo Abade, que era um garoto de 15 para 16 anos, entende? Nessa idade, ninguém é ator, sabe? Ninguém ainda é exatamente ator, né? Assim, a relação é outra. A gente teve uma preparação maravilhosa com um preparador chamado Christian Duvaux,
que naquele momento o desafio para mim era criar uma intimidade física, corporal, com Paulo, no sentido, né, de jogos, de dança, dele se sentir. As personagens eram uma prostituta e um garoto das ruas de Salvador, um capitão da areia, que eram amantes. Portanto, assim, tinham intimidades de amantes, tinham intimidades um com o corpo do outro, não tinham protocolos, não ficavam cheios de milindres. E é muito, assim, a gente faz, se a gente vai para o set, e aí, poxa, eu estou vindo, na ocasião eu estava gravando novela em São Paulo, aí ia para lá, aí eu sou uma mulher muito mais velha do que ele, já sou uma atriz profissional, uma atriz conhecida, tudo isso intimida, entende? Um garoto como aquele. Então era quebrar esse gelo, era tornar aquilo natural, assim, era tornar o meu corpo, assim, eu pensava, o que eu... Uma prostituta, ela tá à vontade no corpo dela. E, assim, ainda mais uma prostituta da década de 50, assim, você não tem ter um corpo em que você expõe a sua nudez, mas sem à vontade, ainda mais porque aquilo ali, as cenas de nudez eram cenas dentro do quarto com o garoto, então é uma relação de amantes, mas era uma relação gostosa, de brincadeira, então o desafio ali era passar estar à vontade, eu e o Paulo, nesse jogo de amantes, e também mostrar, porque praticamente é a única personagem mulher adulta, feminina, do filme. E a Cecília Amado, que é a neta do Jorge, falou para mim, Ana, eu quero que a sua personagem represente a mulher de Jorge Amado. Então eu quero que nessa personagem a gente veja a Dona Flor, eu quero que a gente veja a Gabriela, eu quero que a sensualidade, a picardia na obra da mulher de Jorge Amado vai estar sendo representada pela sua personagem. A Sônia, do filme Mãe, que é uma ex-presidiária, uma personagem que vive dramas e conflitos. E a gente sabe que a reintegração social do preso é um desafio. E você ficou mergulhada nesse universo. Essa personagem impactou você de alguma maneira e se dá para humanizar a Sônia? É um filme muito corajoso, porque trata de mulheres, de geração de mulheres, se chama Mãe, trata de violência doméstica, e como que exatamente a violência, muitas vezes, acontece dentro das nossas próprias casas. Então, é uma mulher muito marcada por essa violência doméstica, acaba sendo presa, enfim, não vou contar exatamente a história, mas é a volta dessa mulher da prisão e tentando, exatamente como você falou, nesse processo de readaptação. E muito marcada por isso. É muito violento. É uma personagem extremamente humana, sofrida. A personagem tem uma relação com a mãe extremamente violenta, a mãe com ela. Abusiva, são relações de abuso dentro de casa. Então foi muito corajoso, quer dizer, as relações de abuso e violência acontecem dentro de casa. E é muito corajoso porque a gente tende a romantizar sempre a família, mãe, por exemplo. Mãe é sagrado. Quem que fala mal de mãe? Pelo amor de Deus, entendeu? Quem é louco de falar? Ela teve a coragem de falar que pode ser uma relação abusiva de extrema violência que marca uma pessoa. Então, acho extremamente humano. Acho uma personagem, não tem nada de maniqueísta, de bom, de mal. Muito pelo contrário. O filme da Adriana é super corajoso nesse sentido. Ana Cecília, vamos para a televisão? Vamos entrar no túnel do tempo. 1995 para 1996, Marisca, de Tocaia Grande, na extinta TV Manchete. Que lembranças afetivas essa personagem traz à sua memória? Olha, uma das coisas mais maravilhosas, privilégio dessa vida, foi contracenar com o Zé Dumont. Entende? Além de um elenco maravilhoso,
mas Zé Dumont é um gênio da raça dos atores, em qualquer lugar do mundo. Para mim, assim, é um dos grandes atores do mundo, o Zé Dumont. Então, eu tive a oportunidade de contracenar com ele em muitas e muitas cenas, a gente fazia uma dupla. Eu acho que é a lembrança mais forte que eu tenho de tocar. E SBT, você fez 3 novelas no SBT, Direito de Nascer, Pequena Travessa e Canavial de Paixões. Pequena Travessa e Canavial de Paixões foram novelas de sucesso da emissora, em um período em que o SBT tinha uma parceria com a Televisa, a emissora do México, e adaptava os textos mexicanos para a realidade brasileira. Você chegou, Ana Cecília, a ver as tramas originais? E você acredita que esse modo de fazer novelas, aí eu vou para as novelas adultas, porque o SBT continua produzindo novelas, mas na esfera infantil. Você acredita que esse modo de fazer novelas do México ainda tem sucesso? Ainda teria um sucesso aqui no Brasil? Olha, quando eu não assisti as novelas originais, respondendo a sua pergunta, não tive acesso a essas novelas, não assisti. São 2 novelas de autoria da Isila Pedroso, também foi uma parceira muito importante assim, na minha carreira, Isila e Marcos Lazzarini. Na época, eu não percebia tanto em relação às outras novelas que eu fazia, e mesmo as novelas que estavam no ar, eu acho que havia uma adaptação, era tão brasileirado a coisa, era tão apropriado, era tão adaptado, era tão incorporado de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, que eu não percebia essa mexicanização que se fala, sabe? E também, assim, eu adoro ser uma atriz latina, gente. Eu adoro. Eu sou uma atriz brasileira e latina, sabe? Eu não sou uma atriz estadunidense, entende? Eu sou uma atriz ok, trabalhei no filme alemão, na peça da Alemanha, etc. Mas eu quero ter minha identidade como brasileira. E o melodrama é latino, sabe? Eu acho que eu procuro sempre como atriz interpretar com verdade. Eu acho que as histórias, nós temos uma tradição belíssima de teledramaturgia. Nós somos um país que consome isso. É um produto de massa, entende? Assim, eu falo, gente, tem pessoas que passam uma vida sem ir ao teatro, passam uma vida sem assistir um filme, mas elas assistem uma novela. Então, não vejo como um produto menor, não vejo, se a novela... Eu quero mais que o SBT produza muitas novelas, que volte a produzir novelas, é uma beleza. Aqui em São Paulo, que é onde eu moro, assim, quando uma emissora de São Paulo produz novela, a maioria, os atores maravilhosos que a gente contracena, atores de teatro que fazem essa circulação pelas emissoras de São Paulo, e contando histórias, sim. O Canavial de Paixões, gente, então, é uma novela que fez um sucesso imenso. Até hoje as pessoas me falam de Canavial de Paixões, me reconhecem por Canavial de Paixões, eu fazia Mirella, e tinha uma comunicação muito, muito direta. E nem por isso vai dizer, não vejo essa escala de valores. Sinceramente, não via. Tinha excelentes atores, era um texto muito bacana de ser dito, e fiz com o maior prazer e farei, se assim houver oportunidade de novo. Agora vamos falar da Gaia, de Joia Rara, novela da Duca Rachid e da Thelma Guedes, de 2013 para 2014. A Gaia emocionou todo mundo, porque a Gaia era uma mulher que passou 10 anos no campo de concentração, e muitas das cenas que você participava eram cenas emocionantes, cenas que exigiam uma carga dramática muito grande. Como foi dar vida, Ana Cecília, a uma mulher tão complexa e que ficava na linha tênue das emoções? Como foi esse processo para você?
Foi um mergulho bem intenso, foi um mergulho em águas muito profundas. No começo, eu já sabia que a personagem ela era uma operária comunista na época da ditadura de Vargas, e ela seria uma presa política, uma espécie de Olga Benário. Ela seria enviada para ela era uma mulher de origem, ela era lituana, e ela seria enviada para um campo de concentração nazista, como a relação que o Getúlio, que o governo naquela época manteve com a Alemanha nazista, né? Então a Gaia foi um personagem que me politizou. A partir das leituras, dos relatos que eu vi, Brasil, tortura nunca mais, Brasil, nunca, comissão, olha, eu acompanhei muita coisa ali, muitos textos de mulheres presas políticas brasileiras, relatos, mulheres que sofreram tortura, porque essa foi a história da Gaia. E a história da Gaia é uma presa política. Ela fala que ela só sobreviveu à dor daquilo porque ela tinha um amor e ela queria voltar e reconstruir a família dela. Ela tinha acabado de parir, ela tinha deixado um filho, um bebê, filho dela, com o personagem do Tiago Lacerda, e aquilo era muito bonito, aquela mulher querendo, o respiro daquela mulher era o amor. Então eu nunca fiz uma personagem na minha vida que amasse tanto, eu acho. Assim, eu falei, meu Deus, como essa mulher ama esse homem, como ama essa família. Então, assim, você ter que passar todas essas camadas, entende? Do que é uma experiência de campo de concentração, do que é uma experiência de quem é torturado, você ter que passar numa telenovela das 6 é um desafio muito grande. Os seus poros, você tem que respirar, o seu olhar. Eu perdi 6 quilos, mas isso não é o mais importante. Praticamente raspei a cabeça. Mas é você realmente compactuar com aquela mensagem que você... Porque eu acho que o ator é um mensageiro, é um canal de comunicação, um canal de mensagem, um canal de comunicação. Eu vou tentar ser sucinta, né? Não consigo ser muito sucinta, mas é porque essa ilustração é muito importante. Quando eu voltei para gravar a novela, porque eu fiquei um tempo afastada nesse processo porque a personagem estava presa no campo. E a cena da volta é linda. Então, eu vou te dizer... A cena da volta da Gaia é linda. Não, é uma coisa... Eu estava, né, na minha concentração e tal, em cena, e nesse estado, né, nesse estado que a gente procura estar em cena muito, muito aberto, e eu não previa isso. De repente, elas marcam de uma maneira, as diretoras maravilhosas, Joana Jabassi, que estava dirigindo essa cena, a supervisão toda da Mora Maltner, quando o personagem do Tiago chamava Tony, fala assim, ela está no porto, e ele não reconhece aquela mulher, porque a mulher está magra, cabeça raspada, completamente detonada, e ele fala, Gaia, e ela vira. Guilherme, quando eu estava gravando, quando eu ouvi a voz, eu não vi, eu ouvi a voz dele, entende? Eu fiquei tão emocionada, porque eu falei assim, meu Deus, primeiro, há quantos anos não chama essa mulher pelo nome? Só chamavam pelo número, as pessoas eram marcadas com número. Então o nome já não existia, entende? E a voz daquele homem que ela amava, então assim, era a voz. Eu não previ isso, entende? Mas isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, pô, mas para que tanta, sei lá, para que tanta pesquisa, para que tanta coisa? Mas isso vai entrando em você vai se impregnando, e de repente, na hora da cena, você aciona coisas que você nem imaginava, que vão colando em você, entendeu? Que vão... Como isso, por exemplo, um exemplo concreto. Eu estava tão sensibilizada por todas aquelas histórias, e obviamente a história do personagem, que a voz do rapaz já me levou a emoção de ouvir uma voz chamando o nome. Porque eu não era mais... Isso. Eu não tinha mais nome.
E isso ficou refletido em cena, quando você chega e tem os outros personagens para receber a Gaia. A sua emoção, como eu falei lá na abertura, o seu olhar diz muita coisa. Obrigada, assim, eu acho que é uma coisa de você realmente... Eu procuro, né, assim, tá ao máximo, fazer trabalhar com muita verdade, com muita disponibilidade para contar as histórias, para deixar as histórias passarem por mim, né? Ana Cecília, eu vou falar de outra novela que você fez, que foi Órfãos da Terra, em 2019, também da Duca Rachid e da Thelma Guedes. Assim como Joia Rara ganhou o Emmy de melhor novela do mundo há 2 anos, e você tem mais uma personagem que emociona a gente, porque a Amistade, que era uma refugiada da guerra da Síria, que vem para o Brasil para fugir dos horrores da guerra. Quando você recebeu a sinopse, e claro, através das pesquisas que foram feitas para a composição desse papel, que construção você quis passar dessas mulheres que sofriam com a guerra, como a saudade de casa, a saudade dos familiares e da terra natal? Como você buscou construir ao longo dos meses a sua amistade que tanto emocionou o público de casa? A minha leitura da personagem é uma mulher árabe, é uma mulher telúrica, é uma cozinheira, uma mulher dos cheiros, é uma mulher da comida, é uma mulher dos afetos, é uma mulher da família, é uma mulher da tradição, é uma mulher, é uma força da natureza, entende? É uma mulher que pertence àquele povo, que pertence àquela cultura, que pertence àquela terra. Então, é um trauma, assim, absurdo aquela mulher sair, é um animal retirado do seu habitat, que não tem como respirar em outro lugar. Ela precisa respirar a atmosfera da terra dela, e retirada de uma maneira extremamente violenta, que é através de uma guerra que vira a vida do avesso. E ela sofre a pior das dores, imagino, né, que é a dor de perder um filho nesse trajeto. E chega no Brasil e ela não se adapta. Então a Amistade, na verdade, ela, mais do que qualquer outra personagem, que cada uma conta um aspecto da situação de refúgio, né, ela é a própria refugiada, ela é a mulher que se sente ilhada naquele novo contexto que é o Brasil. E essas pessoas, o Guilherme, assim, eles são heróis, entende? Eles volta tentando agora articular com a conversa da tartaruga de Davi, no sentido de que os verdadeiros heróis do mundo, sabe? Os verdadeiros heróis anônimos, sabe? Eu ia gravar a novela, e a novela foi com a direção deslumbrante de Gustavo Fernandes, assim, nós tínhamos sempre pessoas em situação de refúgio ali, ou fazendo elenco de apoio, fazendo participação, ou fazendo figuração. Então, eu chegava de manhã, eu falava um bom dia em árabe, quem respondesse eu já sabia que era árabe, sabe, porque estava quem me respondesse, né, quem entendesse o que eu estava falando. E eu sentava para conversar com aqueles meninos, assim, de 18, 19, 20, 21, sabe, meninos que, super-heróis, meninos que estão recomeçando do zero, meninos que perderam tudo, meninos que atravessaram uma situação inimaginável, assim, para nós. Então eu voltava todo santo dia para casa do trabalho, agradecendo a Deus pela minha condição, e tendo realmente a consciência de que eu estava diante de guerreiros e guerreiras. Ana Cecília, para a gente encerrar a nossa entrevista, a nossa conversa tão gostosa, você tem mestrado em semiótica, que é uma área da comunicação. Em algum momento você pensou em lecionar? Essa pós-graduação foi importante na sua trajetória como atriz? Eu fiz o mestrado aqui na PUC de São Paulo em Comunicação e Semiótica, com pesquisa em documentário autobiográfico.
sob direção do professor Arlindo Machado, porque eu pensava assim da aula. Eu me formei bacharelado em cinema e assim, a profissão de atriz é uma profissão que eu quero viver, enfim, eu quero poder viver. Eu adoraria poder viver dessa profissão o resto da minha vida. Mas é uma profissão muito difícil de você sobreviver, muitas vezes. Às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem trabalho. Eu nunca fui uma pessoa contratada de emissora nenhuma. Nunca tive contrato longo. Eu sempre fui contratada por obra. Com isso, hoje, depois de 30 anos de carreira, assim, eu pude... eu vejo que a minha vida foi muito rica e foi muito plural. Porque além de eu ter sido me obriguei a estudar, não porque eu precisava também. Além de ter vocação, além de gostar de estudar, eu queria criar alternativas de emprego, de trabalho. E uma delas seria dar aula, que seria uma coisa que não seria tão distante para mim, não seria uma violência para mim. Eu acho que eu gostaria, assim, de ter essa... Eu quis criar essa possibilidade de caminho. Então assim, pelo fato de não ter sido contratada, eu trabalhei como assistente de direção, eu trabalhei como assistente de montagem, eu circulei com todas as emissoras, eu produzi teatro, enfim, eu aprendi a viver assim. E acho que hoje tem uma trajetória bastante rica. Agora, como a gente está vivendo um período de pandemia, foi interessante você falar isso, porque eu sempre tive essa carta na manga. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um mestrado, claro que eu quero pesquisar, e eu fiz uma pesquisa em documentário, que é uma área que eu adoro. E a pesquisa, sim, claro que me enriquece como atriz. Tudo que é cultura, tudo que é estudo, tudo que é pesquisa, tudo que é vida, te enriquece como ator, entende? Tudo, todas as suas experiências de vida vão te enriquecer como ator. No caso da minha pesquisa específica, do mestrado, que era em documentário, eu até hoje, muitas vezes, para estudar uma personagem, muitas vezes eu não vou para ficção, às vezes eu vou para o documentário, porque ali eu tenho a emoção mais crua, sem filtro de um ator. Então, os documentários sobre as prisioneiras políticas, os documentários sobre as mulheres sírias que atravessaram a guerra, a pessoa mesmo. Ana Cecília, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado seus afazeres aí na sua casa e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu quero te agradecer. Obrigada por essa conversa, obrigada pela delicadeza de ter estudado a minha trajetória. Assim, também foi uma conversa que foi extremamente gentil, extremamente profissional. Obrigada. Quero te desejar muito boa sorte na sua jornada profissional, pessoal. Quero te desejar saúde também, física e emocional, para atravessar o que a gente está atravessando. E, querido, prazer foi meu, verdadeiro. E quando você quiser, a gente volta a conversar em outro momento. E obrigada por acompanhar o meu trabalho. E um beijo a todas as pessoas que passarem aí no seu canal para assistirem o nosso encontro. Imagina, eu quem agradeço sempre, Ana Cecília, e agradeço a você aí de casa que assistiu essa conversa, muitíssimo obrigado. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta. Um abraço e até lá. Obrigada.